povo lindo do Clube do Livro, eu sou a Gabriela e hoje estamos aqui para mais uma discussão de livro. E o livro de hoje é O Diário de Anne Frank. Está aqui a minha edição do Diário de Anne Frank e eu sempre tive a curiosidade de saber por que este livro é tão famoso. Sendo que, eu não sei se eu já mencionei aqui no vídeo para vocês, em algum vídeo do canal, que existe muito, gente. Se você pesquisar aí na internet, existe muitos e muitos livros de pessoas, como o da Anne Frank, que foi lançado póstumamente, né, a morte da pessoa, ou sobreviventes que escreveram seus depoimentos e lançaram como livros, cartas e tudo mais. Então, mas nenhum ficou tão famoso como o Diário de Anne Frank. E por quê? Sendo que o Diário de Anne Frank, teoricamente não, né, na prática, até então eu não tinha lido, então pra mim era só teoricamente, não fala dos piores momentos, na minha cabeça, né, dos piores momentos do Holocausto, né, que é ali a privação de tudo nos campos de concentração. E aí que o livro me mostra que às vezes não é só ali que a coisa ruim está. Antes de falar sobre o conteúdo em si, eu vou falar sobre a minha edição que eu comprei. Por quê? Eu achei a minha edição horrível em questão de conteúdo. Ela é até bonitinha, né? Você olha aqui, é Anne Frank aqui na frente. Atrás aqui umas coisas escritas aqui, acredito que são folhas do diário dela, né? Aqui atrás também, né? Tem um texto aqui, né? Sobre o livro, umas páginas. Se eu abrir aqui, a orelha do livro continua, tá vendo? A foto dela, coisas, acho que isso aqui é a letra dela e tudo. É bem bonitinho. Se eu abro o livro, ó, ele, não sei se pra vocês vai estar aparecendo que é branco, mas na verdade ele é cinza com umas manchas, tá vendo? Mancha, como se fosse fotocópia, tá vendo? Páginas xerocadas, copiadas, porque eles quiseram fazer como se eu estivesse lendo realmente o diário dela, me desse a sensação de estar lendo uma cópia do diário dela. Inclusive fizeram partes assim, ó, que eles copiaram, tá? São partes que estão aqui no meio do texto, e eles copiaram trechos dessa forma. Eu até postei lá no meu Instagram alguns trechos que me deixaram um pouco mais mexidas assim, né? Porque são trechos mais sensíveis pro meu intelecto, pro meu sentimental. E a aparência é ok, é legal. Eu achei que o cinza ia me incomodar muito, não incomodou tanto. Se fosse mais amarelada, talvez ficaria mais com cara de envelhecido, me daria mais aquela sensação que eu não estaria lendo uma fotocópia e sim o próprio diário. Não sei, mas deu a sensação que eu tava lendo uma cópia do diário. E beleza, até aí, ok. Mas aí eu comecei a ler o livro e o tanto de erro de ortografia que tem este livro não é brincadeira. Muito erro de ortografia. E às vezes eu me pegava falando assim, gente, será que é uma tradução ao pé da letra da escrita de 1940? Né? Porque as formas que se escrevem as palavras também vão se modernizando. Então eu me peguei assim, mas eu lia, eu falei, não é isso. Porque eu já li muitos livros antigos também. E não é isso. É porque estão escritos errados mesmo. E aí eu tenho mania de passar por cima, né? Coisas que eu já sei o que é, eu passo por cima. Então, por exemplo, ficar em casa. Eu passo por cima e não leio o em. E aí eu comecei a focar mais, né, em conjunções, essas coisas assim. E fui reparando que até em conjunções estavam escritas erradas. Coisas pequenas. Então, isso me deu reforço para saber que aquelas palavras não estavam escritas corretamente, e sim eram erros de ortografia. Então ficou parecendo que isso aqui era um rascunho, sabe? Talvez isso aqui tenha. Eu paguei R$10 esse livro aqui, tá, gente? Sabe o que deu a impressão? Que eles imprimiram um arquivo errado, sabe? Puta merda, imprimiu o arquivo errado. Imprimiu o arquivo que diante da revisão era pra imprimir o arquivo revisado. Ferrou. Quer saber de uma coisa? Vamos despachar esses livros aí pras livrarias que vem barato. Só pra não ter prejuízo, né? E tacar o livro. E pronto. Porque realmente achei muito erro de ortografia. Outra coisa, que até então, quando tá sobrando página não é problema, né? Quando tá faltando é que é complicado. No meu livro veio sobrando da página, eu não sei se é da 160. Deixa eu ver aqui.
Da 160, volta pra 129 e continua contando até chegar na 160 de novo. Então, são 32 páginas repetidas. Então, quer dizer, no meu veio sobrando. Graças a Deus não fez diferença na minha leitura, mas será que isso aqui tá faltando no livro de alguém? Se tiver faltando no livro de alguém, cara, deu ruim, né, na leitura de alguém. Então, são erros assim que complica aí. Outra coisa que eu, nesse caso, gostei, né, da, da, da minha versão do meu livro, olha que bonitinho, que foi as ilustrações, que ele é um livro ilustrado, então quer dizer, me deu margem para imaginar. Eu consegui ver a Anne Frank fazendo as coisas. Eu consegui ver ela conversando. Cadê? Esse aqui é o... Ó. Eu consegui ver a Anne conversando com o Peter, dando os beijinhos, com a foto deles, tá? Eu não sei se é uma coisa comum, você tem em vários livros, em várias versões, tá? Eu gostei muito da minha versão por causa disso. Aí eu marquei aqui, ó, as fotos, tá vendo? Pra mostrar pra vocês. Tem outra foto aqui, ó. Que aí é o mapa da casa lá, que eles ficaram, os 3 andares. Muito bacana. Bom. Beleza. Agora vamos para a parte da história em si, né? Naquela época, né? Primeiro, mesmo que se desse para falar sobre emoções e psicanálise e terapia, estávamos não, porque eu não estava lá, né? Mas estavam em guerra. Então, era muito complicado, principalmente para eles que estavam isolados, estavam escondidos, enfim, era mais difícil, né? O tempo todo eu vejo ali pessoas normais, né? Famílias normais. Se vê bem que mudam-se as épocas, mas não mudam as famílias. O que eu quero dizer? Hoje existem as famílias barraqueiras, existem as famílias unidas, existem as famílias assim, assim, assado. Naquela época, lá não sei aonde, onde Anne Frank vivia, mesma coisa. Se vê que a família Van Damme, né, que é a família que vivia com eles no esconderijo, com a família Frank, era uma família mais fofoqueira, que se intrometia, que dava palpite, brigava, era mais turbulenta. E tinha a família Frank, que era mais calma, quieta, aparentemente unida, né, e tudo mais. Mas o Diário da Anne começa antes, né? Antes de serem ali exilados naquela casa. Eles ficaram totalmente presos ali, escondidos, e eles não sabiam que eles... Bom, o pai e a mãe da Anne já estavam se ajeitando pra ficar nesse esconderijo, né? Mas a Anne não. E a Anne queria esse diário, mas ela não sabia que ela ia pra lá. Então ela começou a escrever. Ela não queria um diário para escrever sobre o que ela viveria lá naquele lugar. Ela nem sabia que aquele lugar existia. Então ela começou a escrever antes. E ela escreveu que ela era uma menina, certamente não, de certa forma popular, os rapazes gostavam dela, ela chamava a atenção de certas pessoas e blá 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 e blá blá blá. Só que ela sempre ficava, né, rodeada de amigos, sempre em volta de pessoas, sempre com pessoas em volta e tudo mais. Mas ela sempre se sentia sozinha. Sempre se sentia sozinha. Ela estava envolta de pessoas e sempre se sentia sozinha. Outra coisa também que durante o livro ela fala, que ela não se sentia bonita. Ela não tinha autoestima. Uma boa autoestima, né? Apesar dela ali saber que ela fazia certo sucesso com os rapazes, ela não tinha tanto bons olhos a sua aparência assim. Beleza. Outro personagem também que é bem descrito no diário, que eu quero levar em ênfase também. Todos ali precisariam, né, de suas terapias na época. Mas vamos dar ênfase a esses dois, porque, enfim, são pessoas que aparentemente carregam
de antes essa característica, que é o Peter. O Peter, de acordo com o que a Anne descreve, ele sempre foi um rapaz muito sozinho, um rapaz muito isolado, quieto, sempre criticado por ter muita preguiça, por não fazer nada, por não querer nada, por sempre zombar das coisas, por sempre falar que ele não serve para nada, por sempre os pais descredibilizarem o rapaz. E por experiência própria, isso são sintomas de uma pessoa que não está bem, tá? São sintomas de uma pessoa que não se sente uma pessoa que serve para alguma coisa. A Anne mesmo fala que ele diz que não que se sente assim, né? Não precisa nem de uma pessoa saber ler entre linhas. Ela diz isso. Então, na época, isso não era conversado, né? Que uma pessoa dessa forma precisa de terapia, precisa de conversar, precisa de tratamento. Quantas pessoas não devem ter morrido, se matado, sei lá, mas o que, Deus me livre, por causa de problemas psicológicos e que antes dessa guerra, por causa de questões assim. Ainda mais naquela época, né, que, sei lá, que as pressões eram tantas. Mas enfim, né? Então eles já entram ali com essas. Todo mundo com suas questões psicológicas, né? Abaladas. Aí soma o fato de os judeus serem perseguidos. Aí já complica, porque já tem a sua vida pessoal. Aí já tem o problema racial, né? Que eles são ali perseguidos por sua raça, né? E aí. É raça que seria certo dizer? Por sua crença? Não, judeu é crença. Gente, eu sou muito leiga, mas enfim. Por serem judeus. Então, já soma ali o problema, né? Psicológico, mais né, do peso da vida cotidiana, mais o peso de serem caçados. E aí, de acordo com que eles entram ali, naquele lugar, né, naquela casa, naquele esconderijo, com o passar do tempo, soma também o problema ali do confinamento. Você aí ficou o quê? Digamos que a pandemia aí de confinamento nos durou 2 anos. Menos, né? Porque né? A gente sai, trabalha, vive. Muita gente não ficou em casa, né? Que saiu, foi pra barzinho, né? Ar livre, blá, 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 blá. Então você podia sair, ir no supermercado, enfim. Você não quase enlouqueceu? Eu quase enlouqueci. Imagina eles vivendo 2 anos dentro de um lugar onde eles não poderiam nem abrir a janela. Então, é um peso psicológico muito grande. E quando a Anne fala que ela já era uma pessoa o suficiente para resolver suas próprias questões psicológicas, resolver seus problemas sozinha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, por uma parte, eu acredito, porque ela é uma criança, uma adolescente, que não só ela, né, como muitas crianças e adolescentes naquela época, em plena guerra, elas sofrendo de um lado por algumas questões, outros sofrendo do outro por outras questões, outros sofrendo do outro por algumas questões. Cada um sofreu de um lado por questões diferentes. Né? Enquanto outras nem sofreram nada, nem viram diferença nenhuma. Se você assistir, por exemplo, bom, tem um livro também, eu que não li, né? O Garoto do Pijama Listrado, você vê que a criança do lado a criança de pijama, né? A criança da roupa listrada, do lado de dentro da grade, teve que se desenvolver mais do que a criança do lado de fora que não sentiu nada da guerra. Então você vai vendo ali que foi uma coisa muito. Cada uma teve que se desenvolver e se virar como pôde. Mas também teve aquela parte ali da Anne Frank pretensiosa de adolescente, que todo adolescente passa, todo adolescente acha que sabe mais do que sabe, né? Sabemos como é que todos nós já fomos adolescentes, se você ainda não foi, será, se você está sendo, você acha que você sabe mais do que você não sabe, daquilo lá na frente você vai entender, e se você já passou por isso, você já sabe como que foi sua adolescência. Então, tem ali 2 pesos e 2 medidas, né? Sabemos bem que ela teve que amadurecer mais rápido do que amadureceria no dia a dia, normalmente, se não fosse todo o problema da guerra e a caçada dos judeus, mas também não é questão dela conseguir resolver tudo realmente sozinha, né? Mas enfim, a questão ali dela se afastar da mãe dela, eu não entendi muito bem, porque por mais que a gente se desentenda com os nossos pais, eu e minha mãe, a gente é água e óleo, né? Mas eu não me afasto da minha mãe, de forma alguma, né? Emocionalmente falando, né? Eu até acho que quando minha mãe tá num canto e eu tô no outro, a gente se dá muito melhor que quando a gente tá juntos no mesmo ambiente. Mas emocionalmente falando, eu não me afasto da minha mãe.
E ela ali falando que se afastava da mãe dela e não escrevendo o que a mãe dela fazia pra ela se afastar, eu achei muito estranho. Talvez uma das vezes que eu tava cochilando em cima do livro, eu perdi alguma coisa. Talvez eu li cochilando ali e eu perdi alguma coisa. Mas eu não lembro de ter lido nada que falasse, de certa forma, sobre essa coisa. Eu não entendi muito bem isso que a Anne toda hora batia o pé, batia o pé, batia o pé. Eu acho que era só coisa de adolescente mesmo. Ainda mais que ela estava sempre confinada, não tinha seu espaço. Que a adolescente tem essa coisa, eu quero meu espaço, eu quero meu espaço. E, gente, que ideia é essa de colocar uma menina para dividir o quarto com um cara de não sei quantos anos, um senhor, um dentista velho? Era melhor colocar ela pra dormir na sala do que colocar ela pra dormir no carro. Cara, não dá, né? Mas enfim. Ela acabou dividindo o quarto com esse cara. Ela dividiu o quarto com a irmã mais velha, mas acabou que a irmã mais velha foi dividir o quarto com os pais. Acho que com os pais, depois que esse dentista foi se refugiar com eles, que ele chegou depois, né? Mas ela ali relata suas dificuldades, os medos. Tem umas partes que ela conta dos bombardeios e tudo, e o coração aperta, e dá ansiedade, e me dá tristeza. Me deu, né? Eu já terminei, graças a Deus. Espero não ler tão cedo esse livro novamente, até porque se eu for ler de novo eu quero uma outra versão, porque pra ler essa versão com os erros foi bem difícil. Mas me deu muita ansiedade, muita tristeza. Mas tinha momentos que ela tava apaixonadinha pelo Peter, e ela escrevia tanto sobre o Peter que até esquecia que ela tava no meio de uma guerra escondida dentro de uma casa e não podia nem abrir a janela. E, e aí ela vinha e falava, aconteceu o bombardeio, estremeceu a casa, e os ladrões entraram, e quase descobriram a gente, e se a polícia vier, e não sei o que, enfim. Uma coisa que eu achei, não meio que ruim, mas seria legal se tivesse, eu não sei se em outras versões tem, mas na versão que eu tenho, que é essa daqui, não tem um resuminho aqui no final, falando sobre o que aconteceu com ela após ela parar de escrever o diário. Então o livro simplesmente acaba. Pum. A última história dela, a última história que tá escrita, é dela com esperanças, né? Ela falando que tava com esperanças, pois o que mesmo? Querida Kitty, estou cheia de esperanças, tudo vai bem. Sim, vai mesmo muito bem. Notícias sensacionais. Houve um atentado contra o Führer. E ela tava com esperanças de voltar a estudar em outubro, eu acho. Então, e depois disso acaba. Ela simplesmente não escreve mais nada porque ela não tá lá pra escrever, né? E poderiam ter colocado que né? Tipo aqueles resumos que eles colocam nos filmes quando acabam, os filmes de história real. No dia tal do tal, invadiram a casa, abriram, levaram eles, tal, 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 tal. No dia tal do tal, ela morreu de doença X na não sei aonde. O pai foi o único sobrevivente porque o pai foi o único sobrevivente. E por isso que esse livro existe e tudo mais. Bom, coisas que me chamaram a atenção, assim, digamos, suprema no livro. A primeira coisa que eu vou comentar aqui é sobre um livro que ela leu no ano de 44. Ela escreveu no dia 15 de julho de 44, no sábado. Lemos um livro da biblioteca com um título maravilhosamente provocante. O que pensa você da garota moderna? Então, o título é da garota moderna. Mas pelo que eu entendi aqui, não fala só das garotas, não. Mas enfim. A juventude de hoje, sem, no entanto, acusar tudo quanto é jovem de não servir para nada. Pelo contrário, ela, no caso a autora, pensa que a juventude, se quisesse, poderia construir um mundo maior, mais belo e melhor. Diz que a juventude tem os meios para isso, mas se preocupa com assuntos superficiais, sem reparar no que há de essencialmente belo nas coisas. Ao ler certos parágrafos, tive a impressão de ser atingida, por isso quero desabafar aqui com alguns pensamentos e defender-me contra aqueles ataques. Esse foi uma das partes que me chamou muita atenção. Por quê? Hoje, ontem, amanhã e sempre, a gente vai falar que a juventude está perdida. É uma coisa que me veio na cabeça na hora que eu li. Não importa. Os seus avós falaram que os seus pais eram uma fase de juventude perdida. Os seus pais falaram que vocês eram uma fase de juventude perdida. Você vai falar que a fase dos seus filhos é a fase da juventude perdida. É claro que a gente tem que sempre buscar o melhor para os nossos descendentes. Mas falar que a juventude está perdida, será que é o incentivo certo para isso? Se naquela época, ela leu isso em 1944, e se ela se sentiu atacada, provavelmente o livro foi escrito por volta daquela época, né? Por volta de 30 e alguma coisa, 20 e alguma coisa. Ela já falava aquilo, né?
E eu escutava isso há pouco tempo, eu falei isso há pouco tempo. Então, me fez raciocinar sobre essa frase. A juventude está perdida. E eu acho que eu não quero voltar a dizer isso novamente. Em vez de falar isso, eu tenho que procurar uma outra coisa para falar no lugar, para em vez de colocar lá embaixo, tentar, né, dar uma alavancada. Por quê? Não adianta eu querer algo melhor evidenciando algo pior. É claro que as facilidades do mundo estão trazendo cada vez mais comodidade. E a comodidade talvez faça com que as pessoas tenham mais dificuldade de sair e buscar coisas melhores e novas e revolucionárias. Porém, eu não sei da onde saiu esta frase, mas eu sei que não sei, um bambambam aí da tecnologia que falou uma vez que prefere contratar pessoas preguiçosas, porque pessoas preguiçosas arrumam meios mais fáceis e rápidos de resolver problemas. Então, assim, tem os altos e baixos, os bons e os ruins da situação. A gente tem que aprender e saber lidar com cada coisa, né? E aprender a lidar com essas coisas e com essas situações e tirar o melhor delas. Tem uma frase aqui também que Anne Frank escreveu, que um parágrafo, né, que eu vou ler também. Reticências. Aqueles que têm uma religião podem se sentir felizes, pois não é dada a todos a fé nas coisas celestes. Nem precisa ter medo de castigo depois da morte. Há muita gente que não admite o purgatório, o inferno ou o céu, mas uma religião, não importa qual, mantém os homens no caminho certo. Não se trata do medo de Deus, e sim da nossa própria honra e consequência. Como seria bela e boa toda a humanidade se, antes de adormecer à noite, evocasse os acontecimentos do dia que passou, se refletisse o que foi bom e o que foi ruim. Assim, quase sem perceber, tentamos nos corrigir constantemente e depois de certo tempo, alguma coisa conseguimos. Todo mundo pode usar este método, não custa nada, está no alcance de quem quiser. Quem não conhece deve aprender a experimentar. Uma consciência tranquila nos torna fortes. Anne Rice. Bom, aqui ela falou da religião, até porque naquela época a religião ainda era uma coisa muito forte. Hoje ainda é uma coisa muito forte, principalmente aqui no Brasil, né? Mas hoje a gente já sabe que a bondade não precisa estar ligada à religião. Você pode ser uma pessoa sem religião. Você pode ser um ateu. Você não precisa acreditar na religião, você não precisa acreditar em Deus para ser uma pessoa boa. Porque ela fala, não precisa ser medo de Deus ou nada disso. Você só precisa saber que você tá bem consigo mesmo. Você precisa colocar a cabeça no travesseiro e saber que você está leve, né? E outras partes do livro também falam que Peter e a Margot admiravam ela e falavam que queria ser tão forte quanto ela, tão esperançoso, não é esperançoso que eles falam, mas enfim, ter fé como ela, esperança como ela, porque eles não tinham. Realmente ela era bem forte para a situação, de acordo com as palavras dela, né? Tem várias coisas aqui, várias partes que eu marquei aqui. Tem, assim, aqui tem um dia inteiro que ela escreveu que eu marquei, ó. Domingo, dia 30 de janeiro de 43. Querida Kitty, estou com uma raiva que nem faz ideia, mas não posso contar para ninguém. Queria bater com os pés, gritar, sacudir a mão e não sei o que mais.
E isto por causa das palavras zangadas, dos olhares irônicos, das acusações que me lançam todos os dias, como setas de um arco muito esticado. Queria gritar como a mãe, a amargor do céu e os vandãs. Deixem-me em paz! Então não me deixam passar uma única noite sem molhar o travesseiro de lágrimas? Não posso adormecer uma única vez sem que os meus olhos ardam e a cabeça me pese centenas de quilos? Deixem-me. Queria ir embora deste mundo. Mas para que serviria? Eles nada sabem do meu desespero. Nada sabem das feridas que me fazem. Já não suporto mais. Já não suporto por mais tempo a compaixão e a ironia deles. Só quero chorar. E ela continua assim, o dia, né? O relato do dia inteiro. Falando e todo mundo, acham-me exagerada quando abro a boca, ridícula quando me calo, malcriada quando dou uma resposta, manhosa quando tenho uma boa ideia, preguiçosa quando estou com sono, egoísta quando me sirvo mais, uma tudo ou nada, estúpida, covarde, interesseira, etc, etc. Todo o dia tenho de ouvir que sou uma criatura insuportável. Gente, quando alguém fala que você é chato, insuportável, é um saco e dói demais. Não façam isso. Se afastem, mas não falem isso para alguém. E pode crer, embora ria ou finja não dar importância, nada daquilo me é indiferente. Eu queria pedir a Deus uma outra natureza, que não irritasse tanto os outros, mas é impossível. E de resto, eu sou assim. Sinto, no entanto, que não sou má. Faço muito mais esforço para lhes agradar a todos do que eles imaginam. Rio só para não lhes mostrar a minha dor íntima. Mais de uma vez, quando discutia com a mamãe e ela era injusta para comigo, dizia: tanto faz como tanto fez. Melhor é não se preocupar mais comigo. Sou um caso perdido. Dizem que sou malcriada e me ignoram durante 2 dias. De repente, tudo é perdoado e esquecido. Mas eu é que não posso ser um dia muito simpática e carinhosa com alguém, para o odiar logo no dia seguinte. Prefiro não me aproximar dos extremos, guardar os meus pensamentos e tratar as pessoas com o mesmo desdém que me tratam. Ai, se eu fosse capaz disso, Suane. Esse relato dela desse dia em questão me marcou muito porque parecia que eu mesma escrevi ele. E foi a única vez mesmo em que eu me pus lendo um livro que eu quase me deu vontade de chorar. Assim que o olho quase encheu de água. Foi lendo esse relato desse dia. Foi esse aqui. Você sente que o psicológico dessa criança não estava bem. E como estaria, né? Naquela situação não tinha como estar. Então, você gostou desse livro? Gostou dos relatos de Anne Frank? Você entendeu por que esse livro aqui ele é tão aclamado? Você tem uma versão desse livro aqui, do mesmo exemplar que eu? Conta aqui nos comentários se ele tem os mesmos defeitos que esse aqui tem, ou se é uma exclusividade do meu exemplar. E eu vou ficando por aqui. Aqui na tela tem os vídeos e a playlist para você clicar. No link aqui embaixo tem minhas redes sociais. Também tem um link de uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto. Ele era uma criança, não passou pelas mesmas coisas que a Anne e nem
por muitos outros, mas ele conta a versão dele. Dá uma entrevista dele aqui. Se você quiser, pode clicar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Falou e eu fui.